Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro dos estudos das obras de André Luiz por Chico, né? Esses dois grandes trabalhadores aí. Gratidão a eles. Essa live é feita pela Fraternidade Mundo Luz e para iniciarmos, então, hoje eu vou fazer a prece para que a gente se conecte com o mais alto e então possamos, né, realizar a continuidade desses nossos estudos. Acerenando os nossos corações, peço a esse Deus Pai, a esse Cristo, que é Jesus, aos nossos anjos guardiões, aos espíritos benfeitores desta casa que nos oportuniza o trabalho. Eu peço, Senhor, que neste momento se faça presente, para que possamos adquirir novas ferramentas para estarmos contigo todos os dias. Senhor, neste momento, Pai, dilate os nossos entendimentos, a nossa visão, o nosso sentir, o nosso pensar, para que cada gota que seja derramada sobre nós neste momento possa se fazer presente dentro de nossos corações, germinando cada vez mais as sementes que viemos buscar. Que neste momento, Pai, nós possamos estar mais despertos para aquilo que Tu queres, para aquilo que Tu deseja. Faça-se, Senhor, presente através dos meus lábios, para que possamos aqui falar de Ti, dar glória a Teu nome e estarmos nos aperfeiçoando, buscando aquilo que aqui viemos, que é o lenitivo, que é a cura, que é o estar contigo e aprender a amar. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas e que possamos ter bons olhos para entender que a Tua vontade é melhor do que a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa noite. Então, hoje, nós vamos começar o capítulo 5 do livro Nosso Lar, esse livro aqui, tá? Mas antes, eu gostaria de trazer uma lição de Emmanuel para iniciar, porque nós estamos voltando os estudos da quarta-feira das obras de André Luiz, e para iniciar eu queria trazer uma lição para nos confortar e para mostrar que somos capazes, sim. Né? Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, esse livrinho aqui, que eu gosto muito, é do Chico, pelo Emmanuel. Gratidão também a esses dois maravilhosos trabalhadores. Lição 14, intitulada Em Ti Mesmo. Paulo, em Romanos 14, 22, diz: Tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. E aí Emmanuel descreve para nós da seguinte maneira: no mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura. Nós esqueçamos, não é possível que nós esqueçamos aquela expressão de confiança em si mesmo e que deve manter e que devemos manter na esfera das obrigações que temos de cumprir à face de Deus. Então, nós não devemos só nos preocupar conosco mesmo e ter a confiança em nós, só nas coisas que nós fazemos na matéria, mas também naquelas coisas que nós devemos angariar para o eterno. Os que vivem na certeza das providências divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Quando estamos com essa conexão com o Pai, a gente consegue, sim, estabelecer
essa confiança em nós nas conquistas do dia para o eterno. E aí ele continua: os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, que não acreditam em si mesmo ou que não acreditam no Pai, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem rodeio e sem ancadouro. Estão à deriva, né? Estão angariando coisas que muitas das vezes não vão levar a lugar nenhum. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Não é o outro que vai fazer para mim. A conquista do outro é do outro. A minha conquista precisa ser minha diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Aquele que faz por nós está muitas das vezes, ao invés de nos ajudar, minando as nossas possibilidades. Então, que tenhamos mais coragem para agir. E o final é maravilhoso, porque ele diz assim: por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus confia em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Então, que possamos, a partir de agora, começar a confiar um pouquinho mais em nós mesmos. E aí isso me lembra a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, quando lá pergunta qual é o objetivo da nossa encarnação. E o objetivo são dois. Um é evoluir, mas o outro é fazer a nossa parte na obra da criação. Então, boa noite, dona Rosane. Boa noite. Bem-vinda. Eu estou fazendo a leitura do Caminho Verdade e Vida, primeiro, para iniciar. A leitura Confia em Ti Mesmo, que é uma passagem maravilhosa. Vou ler só o finalzinho para a senhora se situar, que Emmanuel diz assim para nós: por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Então, que possamos ter essa confiança em nós para realizarmos a obra do Pai. Hoje nós vamos começar, então, o capítulo 5 do livro Nosso Lar. Eu vou colocar na tela para que a gente possa ir lendo junto. Compartilhar. Então, aqui está, né? Então, olha só. Hoje nós vamos começar o capítulo 5 do livro Nosso Lar, que é intitulado Recebendo Assistência. E é um capítulo muito curioso, porque o final do capítulo 4, quando o médico Henrique de Luna termina de descrever para André Luiz, né, o motivo pelo qual ele veio pelo suicídio, por mais que tenha sido indireto, André Luiz se sente muito comovido, ele se sente envergonhado, muito envergonhado, e ele se põe a chorar. E Clarencio
tem uma fala no final para acalentá-lo. Ele senta, né, na cama de André Luiz, afaga os cabelos dele paternalmente e diz para ele várias coisas maravilhosas. E o que eu queria ressaltar para que a gente entenda a conversa de André Luiz com Lísias, que vai vir agora no capítulo 5, é que ele fala no finalzinho, ele fala assim: sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Então, ele se coloca também como um degradado, vamos dizer assim, uma pessoa que também teve que aprender, caminhar, que teve que evoluir, que teve que passar por diversas fases de aprendizado, né? Todos nós temos que passar por esses momentos. Lógico que nós podemos aproveitar mais as oportunidades ou não. Isso vai depender muito dessa nossa consciência desperta ou não, né? E quando a gente começa a estudar, começa a entender, a visualizar as coisas de uma maneira mais lúcida, né? Porque o espiritismo tem muito isso. O espiritismo, na verdade, ele vem, vamos dizer assim, clarear o evangelho para nós, né? E André Luiz faz isso muito bem, porque ele conta para nós tudo aquilo que Jesus disse em, às vezes, parábolas, em falas, em questionamentos, em perguntas, e ele traz agora com uma clareza muito grande e rica em detalhes. Então, nesse capítulo 5, né, intitulado Recebendo Assistência, vai mostrar para nós que nós nunca estamos desamparados e que, como nós, existem várias outras pessoas que encontram na mesma situação, às vezes melhora um pouquinho, às vezes piora um pouquinho. Então, ele vai dizer lá para nós assim, começa o capítulo. Você é o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente na mão, como quem conduzia apetrechos de assistência. Endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e, maneiras fraternais, acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Então, olha só que curioso. Ele não diz para nós que ele é alguém que vai cuidar. Olha que curioso. Ele não vem falar assim, eu vim aqui porque eu sou o seu enfermeiro, ou o seu assistente, ou o seu... eu vim aqui para te... Não, ele se põe como irmão. Isso é importante da gente entender, porque todos que estão à nossa volta, todos que caminham conosco, a gente precisa começar a olhar como irmãos. Independente da dificuldade dele ou não, porque nós também temos as nossas, né? Nós temos muitas dificuldades. E numa lição de André Luiz, no livro Sinal Verde, 25, intitulada Preocupação, né, ao Chico e ao André Luiz novamente, gratidão, ele vai dizer que nós já adquirimos diversas dificuldades outrora e que já superamos elas com a ajuda invisível de Deus. Né? Então, a gente consegue sim lidar com as nossas. Então, se a gente vê o outro naquela penúria dele, é o caminho dele, a caminhada dele é o que ele dá conta. Porque nós também, muitas das vezes, já tivemos em situações piores e outras pessoas tiveram que ser nossos irmãos, né, nos ajudando, como Lísias vai fazer aqui com André Luiz. E ele continua dizendo assim, meu diretor, o assistente, ele nem chama, porque no capítulo 4, Clarencio denomina Henrique de Luna como médico. E aqui, Lísias traz para nós, olha que curioso, ele fala assim, meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar tratamento.
Então, olha só que outra informação maravilhosa que Lísias está trazendo. Ele está dizendo para nós que aquele irmão que está numa situação, vamos dizer assim, mais complicada do que a minha, eu preciso me colocar a serviço. Estou aqui para te servir até você dar conta de andar sozinho. Não é fazer para o outro. Isso a gente já sabe, né, que a conquista, não adianta eu fazer para ele, porque quem vai angariar sou eu, não é ele. Né? Não adianta eu querer que alguém faça algo por mim ou para mim, porque é ele que vai ganhar, não sou eu. É como se a gente fizesse a associação da comida, do ir ao banheiro. Não tem como ninguém comer por mim ou ir ao banheiro por mim. Por mais que eu esteja debilitada numa cama sem poder me movimentar, eu vou precisar de auxílio para me alimentar, para ir ao banheiro ou não, né? Mas vai ter que ter alguém para fazer aquilo, para me ajudar. Mas o meu organismo é que vai ter que fazer o processo. Não é o outro, né? Então, olha só quantas informações maravilhosas ele traz num simples dizer de apresentação. Ele está se apresentando, mas ele está trazendo informações maravilhosas. E aí, então, ele fala assim, André Luiz é muito curioso, né? Olha só, porque como ele se apresenta como irmão, André Luiz, né, indaga, é enfermeiro? Ele quer saber qual é a posição dele, porque nós ainda precisamos de títulos para, de certa maneira, confiar naquela pessoa, no que ele vai dizer, se ele é realmente um perito ou um conhecedor do assunto. Olha só que curioso. É enfermeiro? Aí olha só a resposta de Lísias. Gente, é maravilhoso esse livro, né? Lísias fala assim: sou visitador dos serviços de saúde. Então, ele está dizendo aqui para nós novamente que ele é uma pessoa que gosta de servir aos irmãos que estão com enfermidades. Então, ele não está dizendo também que ele é um enfermeiro. Ele está dizendo que ele é um visitador, então, ou seja, ele vai ao encontro daqueles que estão necessitados para ajudá-los, servir. E aí ele fala, nessa qualidade de quê? De visitador, né? Nos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermidade, como também auxilio necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Então, ele não é um enfermeiro, ele tem diversas funções, ele está ali para servir, independente do que apareça. E nós hoje precisamos nos colocar neste papel de servidores do Cristo, de servidores do Pai. Como eu ia dizendo da questão que, né, do livro do livro dos Espíritos, que pergunta qual o motivo da nossa encarnação, que lá diz que é a evolução e que Deus aguarda a nossa parte na obra da criação. Então, se ele aguarda a nossa parte na obra da criação, nós precisamos, de certa forma, né, nos colocarmos à disposição. É o que Lísias está fazendo. Não interessa qual é o serviço. Eu não sou um enfermeiro por ser um enfermeiro, eu sou um auxiliar. Eu estou aqui para ajudar naquilo que aparecer. Esse deve ser também o nosso olhar para situações que nos são colocadas. E aí, olha só, notando minha surpresa, explicou. Então, ele ainda, né? André Luiz ainda está surpreso, por quê? Porque ele não está entendendo. Quem que é Lísias? Se ele não é um enfermeiro? Que negócio é esse de necessidade de socorro, de providências dos recém-chegados? Ele não está entendendo. O que isso significa? E aí ele fala assim, nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. Então, do mesmo jeito que Lísias, existem diversos servidores em nosso lar, que para cada setor estão dispostos a servir,
independente do problema que apareça, né? Aí ele continua. O amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Porque é como se a gente pensasse assim, quando a gente chega, às vezes, por exemplo, numa repartição pública, ela é uma repartição, não é assim? Você chega lá, aí você passa pelo atendente, aí o atendente vai procurar saber qual é o seu problema, aí ele te designa para uma dependência, aquela pessoa verifica qual é, te manda para outro lado, onde é um especialista, aquele especialista vai te dizer quais são as, né? Aí você vai em diversas repartições ali dentro para conseguir o seu objetivo, para alcançar aquilo que você necessita. E aqui Lísia está dizendo para nós que no plano espiritual não é assim, não existe repartição. Se você está empregado, entre aspas, né, na enfermaria, o que aparecer ali é para você fazer. Se tiver que limpar um chão, você vai ter que fazer. Se tiver que acudir um irmão, você vai ter que acudir. Se tiver que dar assistência para o outro, levando o alimento, você vai ter que levar. Se você estiver ali para dar um passe ou para fazer uma prece, é o que você precisa fazer. Então, aquele atendente do início da repartição é aquele que vai resolver o seu problema, independente de qual seja. É assim que funciona no plano espiritual. Então, ele está querendo dizer isso para André Luiz. Ele está querendo dizer que, independente de onde, para onde ele vá ou o que ele necessite, ele está ali para atendê-lo, servi-lo. Tá tudo bem aí, dona Rosana? Está acompanhando? E seu Luiz, está bem? Ele está na estrada, está vindo. Ah, manda um abraço para ele. Obrigada. Continuando, então. Aí ele fala, para fazer uma ideia, então ele está dizendo, né? Já que você é novato, para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na seção em que se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Olha que curioso. É uma seção do hospital e é a menor. E só ali se encontram mais de 1000 enfermos. Então, a gente às vezes não costuma entender qual é a amplitude desse trabalho, vamos dizer assim. Então, Lísias não está ali para atender só um. Ele não está ali para atender só as necessidades do André Luiz. Ou ele não está ali só para atender um quarto ou uma ala determinada. E aí a gente vai ver isso aqui um pouquinho para frente. Então, continuando, ele fala assim, André Luiz, né, exclama, tudo isso é maravilhoso. E aí, neste momento, é que a gente começa a pecar. Porque a gente começa vamos dizer assim, quando a gente desconhece algo e alguém traz uma informação nossa para nós e a gente se deslumbra com aquilo, a gente costuma dar, vamos dizer assim, peso demais para aquilo. Começa a querer enaltecer aquilo. E a gente precisa dar os devidos tamanhos para as devidas coisas. Então, quando André Luiz começa a fazer essa afirmação, que ele vira e fala, né? Aqui já passou? Acho que. Peraí, deixa eu descer o slide aqui, peraí, só um minuto. É porque eu estou lendo pelo livro. Aí ele fala. Eu também estou lendo pelo livro. E eu esqueci de passar. Então, olha lá. Ele fala: tudo isso é maravilhoso, exclamei. Aí, olha só, olha que curioso. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, tá vendo? Então, não é? A gente não começa a querer engrandecer aquilo que não precisa de grandiosidade? Lísias, quando percebeu, né, que ele ia começar a descambar lá para os elogios e falar,
levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me, atento, impedindo-me o agradecimento verbal. Então, ele já começou a fazer o papel dele. Porque senão, o que acontece? A gente começa a valorizar demais o trabalho do outro e acaba levando o outro à falência. Não é que a gente não deva elogiar, mas tenhamos cuidado com os elogios, né? Tudo vem da onde? Tudo provém de Deus, Pai Todo-Poderoso. Tudo provém dos nossos benfeitores que estão ao nosso lado. Então, até aquilo que eu estou falando agora, né, antes mesmo de começar a live, eu pedi, Deus, Pai, por favor, faça tua voz pelos meus lábios, para que eu fale por ti e não por mim, né? Então, a gente precisa começar a entender que as coisas vêm, por mais que seja o auxílio do outro, que é mérito dele, né? Vem primeiramente de Deus, né? Então, ele continua. Então, ele foi lá, né? Levantou, fez um movimento para poder não deixar nem que André Luiz descambasse para um lado que não é bom e nem que ele também entrasse na mesma vibe do André Luiz ali, na mesma onda. E aí ele fala assim, ele vai descrever de novo para André Luiz, só que muito resumidamente, o que Henrique de Luna fala para ele com toda a riqueza de detalhes no capítulo 4. Aí ele fala assim, as zonas dos teus intestinos apresentam lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer. Ok? Isso a gente já sabia, né? A região do fígado revela dilacerações. Também já sabíamos disso. A dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro, tá? Então, a gente já começa a ver aí também, de novo, a questão, né? Sendo bem clara de que é suicídio indireto. Porque se é prematuro, não foi natural. Não foi um consumo natural, vamos dizer assim. Aí, olha só que curioso. Sorrindo, bondoso, acrescentou. Sabe o irmão o que significa isso? Aí, gente, nessa hora eu acho que eu ia querer enfiar minha cara debaixo das cobertas e falar assim, vai embora, volta depois. Sabe? Porque, nossa, né? Imagina. Eles tratam isso com muita naturalidade, mas para a gente que está chegando, né, que está começando a entender o processo, por isso essas elucidações agora, para que a gente não chegue dessa maneira lá e não passe por essas situações, né? Bom, André Luiz, né, vai falar sim, né? Não vou dizer que não. Depois de toda a explanação do médico, inclusive, só fazendo um parênteses, quero ler uma coisa aqui muito, muito peculiar que ele disse lá na hora que ele está descrevendo, né, a causa do desencarne de André Luiz, que ele vai falar da cólera, né, ele pergunta, nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Mas o mais curioso é que no final ele fala que tudo que André Luiz fez, que é a ausência de autodomínio, a advertência no trato com semelhante, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziram-no frequentemente à esfera dos seres doentes inferiores. Mas o mais curioso é agora, ó, tal circunstâncias agravou de muito o seu estado físico. Então, quando a gente, né, por isso esse suicídio indireto, por isso esse desgaste dos nossos órgãos. E se a gente lê o capítulo 15, intitulado Saúde, do Pensamento e Vida, do Chico, Gratidão Novamente, com Emmanuel, nós vamos entender exatamente o que ele está querendo dizer ali. Que, inclusive, esses sentimentos, quando a gente deixa que eles nos dominem, eles
agem diretamente na mitose das células. A mitose é a multiplicação das células, fazendo com que ela se multiplique de uma forma equivocada, tá? Então, ele responde, né? Sim. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. E aí tem 3 pontinhos, né? Porque é aquela hora que a gente tampa o rosto com o lençol da cama, né? Porque, né? Reticências. Aí, olha só que curioso. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a consolar. Porque esse é o objetivo. A gente não deve dar mais ênfase ao que é negativo. Se aquela pessoa está vindo com algo para nós, que é uma fala, que é depreciosa ou que é vamos dizer assim, de negatividade, nós precisamos mudar a vibração. Levar para ela aquilo, sabe aquele caso da pessoa que fala mal de você e você vira para ela e fala assim, mas eu gosto de você também. Aí ela vira e fala mal de novo para você na sua cara, e você vira, eu também gosto de você. Vai ter uma hora que ela vai cansar de falar mal, porque você está dizendo que gosta dela, independente se ela fala mal ou não. É mais ou menos nesse sentido. Então, Lísias, percebendo que ele ia entrar de novo, né? Porque ele já foi para a euforia, agora ele está indo lá, né, para a melancolia, vamos dizer assim. Então, Lísias não quer, nem a gente não pode viver em nenhum extremo. O excesso, nós vimos aqui também no início do livro, nós falamos sobre excesso. O excesso nunca é bom, seja para as coisas boas, sejam para as coisas ruins. O excesso não é bom. Então, né, ele percebendo, ele vai consolar André Luiz. Aí ele fala assim, olha só que curioso. Na turma de 80 enfermos, a que devo assistência diária, então, olha só que curioso que ele chama. Ele não fala assim, a ala que eu cuido. Não, ele fala a turma. Olha que curioso. Ele chama os seus tutelados de turma. Ele não fala que são os meus pacientes ou os enfermos que eu atendo. Não, né? Então, a turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. E aí, nós vamos dar uma pausinha aqui, rapidinho, só para fazer uma conta bem superficial, assim. Olha só. Para arredondar, nós vamos arredondar para cima, 60. Então, se de 80, 60 chegam lá na mesma condição de André Luiz, significa que 3/4 dos que chegam pelo suicídio indireto. Chegam com enfermidades similares. Aí, desse 1/4, tem uma porcentagem mínima que chega melhorzinha e tem o restante que chega ainda pior do que André Luiz. Nós vamos ver agora, tá? Então, é só para a gente entender mais ou menos que essa situação de André Luiz, ela não é absurda ou que não acontece. Por isso que nós precisamos, a partir de hoje, começar a observar. Quer dizer, na verdade, a partir do dia que nós começamos a estudar nosso lar, né? Começar a observar as nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas atitudes, para que a gente não caia nesse mesmo, vamos dizer assim, nessa porcentagem aí dos 3/4, tá? E aí ele fala assim, ó, aí ele vai contar para André Luiz aqueles que chegam em pior estado e fala assim, e talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Essa parte é muito curiosa, gente. Olha só. Já pensou nisso? Então, existem pessoas piores. Existem melhores, mas também existem piores. Aí ele fala assim, ó. Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias. Olha que curiosa essa informação.
Essa informação para nós é imprescindível. Para onde estamos olhando? Como estamos utilizando o nosso olhar? Nós estamos olhando para o outro, vendo uma pessoa que precisa de ajuda, ou estamos olhando para ele com aquele ar de que somos melhores, que ele é o necessitado e eu não sei nem se eu vou ajudar? Né? Nós precisamos começar a ver, porque aquele que usa o olho no mal, muitas das vezes chega lá com as órbitas vazias, ou seja, com os olhos vagos, né? Tem essa questão da visão. E aí, olha só o que ele fala depois. Olha que curiosa essa aqui também. Seja bem-vinda, Bianca. Boa noite. Boa noite, obrigada. Desculpa o atraso. Que isso, tranquilo. E aí ele fala assim, que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil, a gente não anda, gente, para tudo que é lugar? Locomoção fácil, tá? Presta atenção. Então, olha lá, que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia. Então, chega lá muitas vezes com as pernas paralisadas, ou sem elas, é o que ele vai dizer aqui. Quando não é recolhido absolutamente sem pernas. Para onde nós estamos indo? Graças a Deus, estou vindo para o mundo luz de volta. Estou caminhando para o lado certo. Esse mal aí eu não vou adquirir, não. Vou ter paralisia, nem chegar sem perna, não, viu, dona Rosana? Nós vamos aqui, ó, nós estamos caminhando aqui, ó, viu? Juntinho, lado a lado, viu, Bianca? Então, ó, nós não vamos chegar lá sem perna, não, tá? E aí ele fala ele dá mais um exemplo para André Luiz. Que os pobres obsediados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura. Olha que doideira isso, gente. Se a gente começar a pensar nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, a gente precisa vigiar o tempo inteiro mesmo. Quando Jesus disse para nós, vigiai primeiro e orai depois, não é à toa. Porque a gente precisa vigiar. Eu tenho uma tia que ela fala assim, vigia, menino. Você vai fazer uma coisa, vigia. Vigia. Eu falo assim, tá bom, tia, estou vigiando. Mas a gente precisa mesmo dessa vigilância. Conosco, não é com o outro, não. Porque vigiar o outro é fácil. Aí tem hora que eu falo para ela assim, ela vai fazer um negócio, fala assim, ô tia, vigia aí também, viu? Aí ela assim, não aprendeu? Eu falo assim, não, aí não adianta nada você falar para eu vigiar e não vigiar o seu, não é não? Então a gente precisa, porque muitas das vezes é isso que a gente faz, a gente quer vigiar só o outro e esquece que a gente precisa vigiar primeiramente a nós mesmos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações e principalmente a nossa fala. Os nossos olhos, igual nós vimos aqui, as nossas pernas, né? Tudo isso a gente precisa vigiar. Fala aí, dona Rosana, porque eu vou beber água, que eu tenho que pegar aqui, que eu não tô... Minha costela ainda tá quebrada, viu, gente? Eu tô aqui meio de... Oh, meu Deus. Meio de... Tive que arrumar um banquinho embaixo para poder esticar a perna. Nós estamos falando de quando nós chegamos lá. E aí, o nosso caminhar daqui até chegarmos nesse caminho é muito custoso. São muitas etapas pelas quais a gente tem que passar e tentar vigiar mesmo. Uma coisa que eu preciso falar, dona Rosana, que a senhora trouxe aí agora, que eu achei maravilhosa, é o seguinte: não adianta a gente vigiar só agora nesse tempinho que a gente está aqui na live, não. Não adianta. Não adianta a gente vigiar só no tempinho que a gente está na reunião pública. Não adianta a gente vigiar só no tempinho que a gente vai deitar e vai fazer oração para Papai do Céu. Não adianta a gente vigiar só naquela hora que a gente está no aperto, sabe? E faz a prece. Não.
a gente precisa vigiar o tempo inteiro. E se a gente começar agora, por mais que a gente tenha aí 40, 50, 60, 70 anos, a gente já vai ganhar um créditozinho. Porque o restante dos dias que nos faltam precisam ser com vigilância. Precisam ter esse olhar mais desperto, mais lúcido. A gente precisa começar a deixar as nossas ilusões antes que elas nos abandonem. Lembram dessa frase, né? Abandone as ilusões antes que as ilusões nos abandonem, porque senão a gente vai dar com burro na água. E aí, eu queria trazer agora, para a gente poder parar por aqui, para não ir mais para frente, senão vai, né? Não dá tempo, assim, não vai, a história vai render, vamos dizer assim. Eu queria trazer uma frase de Jesus que eu acho fantástica, que ele fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, eu acho isso magnífico, porque nós estamos aqui fazendo o quê? Conhecendo a verdade. Para nós, aqui no livro, é a verdade de André Luiz. É o que aconteceu com ele. Mas ele está mostrando que nós podemos construir a nossa verdade de uma maneira muito melhor. Ele está nos dando a receitinha do bolo para que a gente não cometa ou diminua o cometimento das faltas que ele fez. Para que a gente chegue lá não participando daquele 3/4, mas participando do 1/4. Mas também não é da parte do 1/4 que está lá na decadência, igual ele falou ali, mutilado. É da parte do 1/4 que está um cadinho melhor, tá? E outra coisa que eu queria ressaltar é que quando Lísias fala ali, ele fala que ele cuida de 80 pessoas. 80 pessoas. Ele está servindo 80 pessoas naquilo que elas necessitam. Então, a gente precisa começar a entender que esse capítulo 5 aqui está trazendo para nós, quando Lísias está se apresentando e está falando qual é o trabalho dele, é isso. A gente tem que servir ao outro no que ele necessita e não naquilo que a gente acha que ele precisa. Vou trazer um exemplo bem facinho. Eu tenho um saco de arroz de 5 quilos para doar. E aí eu encontro com alguém que está precisando de um saco de café, ou de feijão, ou precisando de 1 litro de óleo. E eu quero entregar para ela 5 quilos de arroz. Vai adiantar em quê? Em nada. Então, eu preciso começar a entender que a necessidade do outro, ela não pode ir contra as leis divinas e aquilo que eu acredito. Mas eu tenho que ajudar a ele, estender a mão naquilo que ele necessita. Levando para ele o conhecimento que eu tenho, não querendo, vamos dizer assim, evangelizar ou converter. Não é nesse sentido. É levando para ele as palavras que ele necessita, ou o cobertor que ele precisa. Eu lembro muito agora desse frio das pessoas que moram, né, na rua. Levar o cobertor, ou levar o agasalho, ou levar aquilo que ele necessita. A gente precisa dar ao irmão o abraço, às vezes, o ouvido, né? A gente precisa começar a levar para os nossos irmãos aquilo que eles realmente estão necessitados. Quando a gente vai fazer uma tarefa, por exemplo, de entrega de cestas, a gente não está fazendo só a entrega da cesta. A gente precisa olhar no olho do irmão, entregar para ele com prazer, para que ele receba aquele alimento imantado de coisas positivas, para que ele se alimente realmente acalentando o coração dele. E se ele precisar que a gente escute 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, qual é o problema? Ah, não, ó, dá licença que eu tenho que entregar outra cesta? Tenhamos mais esse espírito do Lísias de servir, que é o mesmo espírito
que Jesus nos trouxe, né? Através do exemplo. Ele serviu o tempo todo. Eu acho que é esse o aprendizado de hoje, e vem muito de encontro com a lição que eu li no início, do Emmanuel, que é confia em ti mesmo. Porque se Deus confia em nós, quem somos nós para duvidar de nós mesmos? Devemos agarrar aquilo que Papai do Céu está nos ofertando com toda a força e continuar na caminhada. Era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Estamos voltando aí, já é a segunda semana de volta, graças a Deus. E aí, alguém candidata a fazer a prece ou eu terei que fazer? Porque semana passada eu fiz a prece, eu chorei até dizer chega, né? Vocês não vão querer que eu chore de novo? Estou vendo que vai ser, né? Não, vou pedir para a Bianca fazer hoje. Ô, Bia, você pode fazer para nós a prece final? Poxa, eu só estou procurando uma frase aqui que eu li essa semana que fala mais ou menos algo que você falou aí, ó. Aqui, ó. Se Deus confiou algo a você, Ele confiou primeiro em você, né? Então, fica essa reflexão aí. Ai, Bia, obrigado. Gratidão por ter trazido, viu? Amei. Muito porque bem. se Da ele... próxima vez, traz mais, tá? Tá, pode deixar, mas é porque, igual eu sempre quando eu participo, eu sou muito tímida, né? E aí, assim, eu gosto de escutar para, além de aprender, aí às vezes com o que vocês vão falando, na época da Noêmia também, a gente vai lembrando de certas coisas para a gente compartilhar, né? Mas é essa reflexão mesmo, que quando Deus, ele coloca algo para a gente fazer, é porque ele confiou em que a gente é capaz de fazer aquilo, né? Exatamente. Então, não deixe, viu? Quando você lembrar aí de alguma coisinha, levanta a mão e fala pelo menos 2 minutinhos, igual você fez agora. Tá, ok. Tá bom? Pode Tá, fazer a prece final, então. Obrigada. Nada, eu que agradeço por poder participar com vocês sempre aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, te agradecer pela minha casa, pela minha família, pela nossa saúde, pelo alimento, pelas roupas que nós temos, pelos calçados, pela provisão que o Senhor tem nos dado dia após dia. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda há de fazer. Te entrego esse dia, esse restante de dia, esse restante de semana, o dia de amanhã, que é um feriado prolongado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais um dia, Senhor. Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que assim seja. Então, com as vibrações dessa prece da Bianca, a gente finaliza mais um estudo e que possamos pegar as vibrações, né? Que nós não, né? Que a espiritualidade possa pegar essas vibrações dessa prece e levar para os coraçõezinhos e aquecer o coraçõezinho de todos os nossos irmãos que estão necessitados. Gratidão a todos. Até quarta-feira que vem. Se Deus Beijo quiser. grande no coração. Boa noite. Boa noite.